Boa tarde. De Olho no Rio hoje está recebendo aqui o Coronel Paul, que durante a minha administração na Secretaria de Segurança Pública exerceu o cargo de corregedor da Polícia Militar. O Coronel Paul se notabilizou pela luta a favor dos policiais militares e hoje tem um blog muito importante que discute os assuntos da corporação. O Coronel Paul está hoje para falar um pouquinho sobre a questão da PEC 300, da Polícia Militar e de como ele está vendo o policiamento hoje em dia no Rio de Janeiro. É bom recebê-lo aqui, Coronel. O senhor poderia falar para nós a respeito dessa questão tão importante que é a questão da segurança pública no nosso Estado? Bem, eu digo que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo uma crise na área de segurança pública, né? E essa crise tem o seu começo nos péssimos salários que são pagos aos policiais militares, aos policiais civis e também aos bombeiros militares. Embora o Rio de Janeiro seja o segundo estado em arrecadação, o deputado o senhor sabe muito bem disso, ele paga os piores salários do Brasil. Qual a importância da PEC 300 para a redenção dos policiais e bombeiros do Brasil? Bem, primeiro ela permitirá que o policial possa ser cidadão brasileiro, né? Ganhando como policial militar de Brasília, que é um salário digno, né? Um salário que agora está permitindo que Brasília até faça uma seleção partindo de soldados com curso superior. Isso é importante, não é indispensável, mas é muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, em face dos salários miseráveis que são pagos, os policiais militares têm que trabalhar no segundo e no terceiro emprego. Isso é terrível para a segurança pública. Por quê? Ao trabalhar no segundo emprego, o policial se desgasta fisicamente e também emocionalmente. Ele não tem lazer, ele não tem contato com a sua família. O próprio serviço dele já é um estresse total. Mas não podemos esquecer que no atual governo, cerca de 90 policiais militares já foram assassinados apenas em serviço. Então o risco de morte é muito grande. Esse homem estressado, deputado, no Rio de Janeiro está portando um fuzil que é uma arma de guerra. Isso é um absurdo. Me diga uma coisa, quantos homens a PM perde por ano em função de morte, em função de desistirem da profissão, né, em função de doença? Quantos aposentadorias? Quantos homens, mais ou menos? Cerca de 1.000 homens nós perdemos todo ano. E esse é o grande problema da implantação da UPP, que o senhor perguntou anteriormente. O que acontece? Toda a nossa formação, todo o nosso contingente de novos soldados está sendo deslocado para as unidades de polícia pacificadora. Isso significa que o policial que está saindo das ruas, esse efetivo não está sendo recompletado. Isso vai causar um enorme prejuízo também para o interior do Estado, porque acredito eu que não deve estar sendo reposto o homem dos batalhões de várias cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro. Isso, o senhor está correto. Inclusive está acontecendo um problema sério, né? Já temos até um policial que está com uma ação na justiça contra o governo do Estado. O último concurso de 2008, foram oferecidas vagas para vários municípios do interior. Os policiais fizeram o concurso, passaram, fizeram o curso de formação e quando concluíram o curso, para surpresa deles, foram colocados em Copacabana, nas UPPs de Copacabana. Então o policial está morando em Cabo Frio e trabalhando em Copacabana. Por isso é que eu digo que a UPP, na verdade, é uma sopa de letrinhas, porque na verdade a UPP já foi PPC, Posto de Policiamento Comunitário, já foi GEPAI, Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, né? E agora se tornou a UPP. Ou seja, é mais do mesmo, mas ainda sofrendo do mesmo problema, que é a falta de efetivo. Eu tenho observado que o efetivo da Polícia Militar, para poder atender as demandas que virão com a Copa do Mundo, né, com as Olimpíadas, precisa de, no mínimo, dobrar o seu efetivo. O senhor concorda com essa posição? Nós temos que ter um aumento muito grande de efetivo. Agora, temos que ter um cuidado, né, deputado? Primeiro, a gente tem que resolver o problema do salário, que o senhor é uma das pessoas que está mais se destacando nessa luta em defesa da PEC 300, lá na Câmara dos Deputados. Sem resolver o problema do salário e aumentar o efetivo, a gente vai ter mais policiais insatisfeitos. E a gente sabe muito bem que uma pessoa motivada rende muito mais que 5 não motivadas. O senhor trabalhou numa área muito difícil de qualquer corporação, que é justamente a área que verifica os desvios, né, do policial. Na nossa gestão, nós tivemos um número próximo de 600 policiais militares, né, excluídos da força pela prática de irregularidades, pela prática de crimes. Qual é a forma que o senhor vê para tirar o policial dessa criminalidade? É a melhoria do salário? Sem dúvida nenhuma, a melhoria do salário é um fator
preponderante para afastar o policial da criminalidade. O senhor sabe que eu andei observando os dados estatísticos da própria Secretaria e isso que o senhor falou é muito pertinente no que diz respeito à questão do cobertor curto, né? O senhor sabe que na atual gestão aumentou em 183% o número de roubo a transeuntes, ou seja, aquele assalto praticado contra o cidadão na rua. E isso é o reflexo da falta de policiamento ostensivo. Também diminuíram o número de apreensão de armas, de apreensão de drogas e de prisões. Pelo próprio dado da Secretaria de Segurança Pública... O governo está sempre bem, está sempre melhorando os índices de alguma forma. Mas nós estamos falando do atual governo, né? Do atual governo. Porque antigamente havia uma cobrança e nós mensalmente informávamos mensal. a população, aos meios de comunicação, os dados estatísticos. Nós divulgávamos até os dados da corregedoria. Eu me lembro que só cobrava, né? A corregedoria ia mandar aí quantos IPMs foram instaurados, quando é sindicante, quando foram excluídos. Quer dizer, essa prestação de contas é fundamental, a transparência. Agora, você não pode pegar o dado e analisar o dado, como o governo atual está fazendo, da maneira que for mais conveniente para ele, né? Agora, realmente, esse aumento de roubo, tudo que ocorre, que aumenta na rua, há uma relação direta com o policiamento. Recentemente, nós estivemos acompanhando o movimento de umas senhoras no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, em função do aumento de assaltos a transeuntes naquela localidade. E até estamos pedindo, né, que o comando da corporação receba esse grupo de pessoas para discutir com eles uma melhora do policiamento naquela localidade. O que o senhor tem visto no interior do Estado? O senhor que tem percorrido muito o interior do Estado, a Baixada Fluminense, tem havido mais policiamento ou menos policiamento? Ou ela está concentrada, esse policiamento, em alguns setores da Zona Sul? Não. A maioria do policiamento está concentrado aqui na região metropolitana e, acima de tudo, na Zona Sul. Essa é uma característica do atual governo, né? Até uma coisa interessante, né? Eu moro na Zona Norte, né, deputado? E as nossas ruas estão muito esburacadas, né? A Zona Norte, a Zona Oeste é uma coisa terrível. A gente que anda por lá fica assustado. A prefeitura vai recapear as ruas. Vai começar pela Zona Sul. Parece que a primeira rua é a Delfim Moreira. Quer dizer, umas políticas que a gente não consegue entender, né? Agora, no tocante a policiamento, sem sombra de dúvida, está havendo um privilégio aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, até pela própria instalação das UPPs. Me diga uma coisa, existem condições de fazer uma UPP, por exemplo, no Complexo do Alemão, onde está concentrado todo o armamento do Comando Vermelho, ou até mesmo na Rocinha, onde está a facção ADA fortemente armada? Deve ser uma UPP, pelo que eles anunciam, aí, com 1.000, 2.000 homens, né? Quer dizer, vai ser uma UPP que vai ter o efetivo de 3 batalhões de polícia militar. É importante que a sociedade entenda, quando você coloca 200 homens numa UPP, que o batalhão de Botafogo, o 2º batalhão, apenas para citar um dado numérico, tem 335 policiais militares prontos para o serviço. Quer dizer, a UPP, que cuida de uma pequena comunidade, tem um efetivo quase do mesmo tamanho do batalhão. E ela está vinculada ao batalhão, ela tem Não, ela tem comando próprio. Comando independente. Tem comando próprio, comando geral das UPPs, vamos dizer assim, do Coronel Carvalho, da Polícia Militar. É no mesmo estilo do GEPAI, né? O GEPAI tinha um comando também Ele próprio. era comandante do GEPAI, exatamente. E tem uma coisa muito também ruim na questão da UPP. A UPP ganha uma gratificação de R$500, os policiais que trabalham lá. Então, por exemplo, o policial aqui do 19º, ele não ganha R$500 de gratificação. Aí, qualquer problema que acontecer na UPP, quem vai ajudar é o policial do 19º. Que é Copacabana. 19º é um batalhão de Copacabana. É o batalhão de Copacabana. Então, convivem na mesma ocorrência, como já aconteceu na Cidade de Deus. Temos um caso prático, aliás, na Cidade de Deus. Nós temos a maior UPP da Cidade de Deus, com o maior efetivo. Teve aquela queima de ônibus na Cidade de Deus. Quem foi socorrer? O 18º Batalhão. Nenhum policial do 18º Batalhão ganha os R$500 de gratificação que o das UPPs ganha. Então, você tem 2 policiais da mesma polícia, do mesmo estado, na mesma ocorrência, com vencimentos diferentes. Então, eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade e mandasse um recado para a população e para os policiais militares que estão nos escutando e nos vendo hoje. Eu vou preferir até dedicar maior tempo à população fluminense. Cidadão fluminense, é fundamental a sua participação na reversão de qualquer processo aqui do Rio de Janeiro, quer seja na segurança pública, na saúde pública, na educação pública. Você é o cliente, o serviço público tem você como destinatário, então você tem que participar. Coronel, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer estar com o senhor novamente aqui e vamos continuar juntos trabalhando pela segurança do nosso Estado. É o Juntos Somos Fortes, deputado. Juntos somos fortes.